Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos mais uma vez reunidos na sua casa para juntos adorarmos o seu nome, sermos nutridos pela sua doce presença e podermos iniciar mais uma semana na presença do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. Nossa palavra de saudação também àqueles que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação. Que Deus os abençoe da mesma forma. Vamos abrir as Escrituras. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué. Nós iremos fazer a leitura no capítulo 24. Iremos ler dos versos 14 até o verso de número 16. Nós hoje estamos encerrando o nosso mês da família. E nessa feita, antes de voltarmos para a nossa série de Romanos, eu quero meditar com os irmãos nessa porção das Escrituras. Josué capítulo 24, dos versos 14 ao verso de número 16. Conforme você achar o texto, se você puder, eu lhe convido a se pôr de pé em reverência à palavra do Senhor. Josué capítulo 24, do verso 14 ao verso 16. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Nova versão atualizada. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Que o Senhor nos abençoe com a sua bendita e doce palavra. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesse momento. Querido Deus, nossos corações se alegram por mais essa preciosa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui reunidos em Tua casa, com um só propósito: louvar o Seu nome, exaltar o Seu nome, bendizer o Seu nome na beleza da Sua majestade, e podermos mais uma vez ouvir a Sua santa, doce e preciosa palavra. Pai, nós cremos com todas as forças de nosso coração que o Senhor fala por meio da Sua palavra. E é por isso que neste momento nós te suplicamos que Teu Espírito Santo console-nos, edifique-nos. Senhor, se preciso, nos confronte, nos repreenda, mas não permita que deixemos este lugar da mesma forma como chegamos até aqui. Se aqui entre nós ou a nos acompanhar à distância houver alguém que ainda não conhece Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite, pelo Teu poder e Tua graça, pecadores possam ter suas vidas libertas do domínio da morte para o louvor do Teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir a Tua voz. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O compromisso da família com o reino de Deus. É sobre isso que eu quero pensar nessa noite. Mas antes de nos debruçarmos sobre os elementos que pretendo destacar deste texto, ou dessa pequena fração do texto, é importante considerarmos o contexto em que tais palavras foram registradas.
Josué teve a desafiadora missão de suceder um dos maiores líderes da história de Israel. Ele precisa sentar na cadeira que um dia sentou Moisés. Ele precisou levar adiante um povo que um dia foi conduzido sob o cajado de Moisés e guiado por Moisés em momentos decisivos, cruciantes e marcantes na história do povo do Senhor. É impossível lermos as Escrituras ou pensarmos sobre as Escrituras e não termos as nossas memórias e lembranças atraídas pelos grandes feitos que o Senhor realizou nos dias que Moisés governava e presidia o povo de Deus. Suceder pessoas que fracassam no seu trabalho é uma tarefa simples. Suceder pessoas que são exitosas naquilo que se propuseram a fazer é algo extremamente difícil. E Deus confia a Josué a responsabilidade de liderar o povo dele, de conduzir o povo dele, de guiar o povo dele, de levar adiante o seu povo, a fim de que as promessas que foram feitas há mais de 400 anos atrás dos seus dias, pudessem ser cumpridas de forma cabal e verdadeira. Habitarem numa terra, possuírem uma terra, que o Senhor lhes entregara, que o Senhor lhes prometera, e que finalmente chegara o tempo de possuir. As Escrituras irão nos mostrar que Josué assume essa responsabilidade, porque simplesmente não é possível resistir à vontade de Deus. Então ele se propõe a atender à vontade de Deus, cumprir os desígnios de Deus e fazer aquilo que Deus desejou que ele fizesse. Mas para além de um líder que entra para a história em um grau de relevância e importância, à semelhança de seu antecessor, Josué também tem uma família. E embora as Escrituras não descrevam com detalhes como era o seu convívio familiar, é fato que ele possuía uma família. E depois de um longo período conduzindo o povo de Deus em batalhas e guerras, em momentos de grande tensão, em que os inimigos precisavam ser subjugados, cidades precisavam ser vencidas, para que de fato a terra se tornasse a possessão daquele povo, Josué já se aproxima dos momentos finais de sua vida. Josué já se aproxima das horas finais de seu período de tempo. Josué já percebe que está chegando a hora de passar a responsabilidade para outro, para que outro assuma aquele dever e continue a obra que Deus havia começado lá atrás, muito antes do próprio Moisés. Mas existe uma preocupação no coração de Josué. Ele olha para dentro da sua própria casa. Ele olha para as casas que estão ao seu redor. Ele observa a sua própria família e ele contempla a família deste povo que pertence ao Senhor. E então ele identifica que problemas sérios precisam ser enfrentados. Porque imponentes muralhas ruíram sob a ação de Deus diante dos olhos dos israelitas. Inimigos temerosos simplesmente foram destruídos e desbaratados sobre a graça do Senhor que agiu na vida daqueles homens. O sol deteve-se, a imponente Jericó veio ao chão e tantos outros momentos marcantes aconteceram. Este povo viu Deus fazer coisas que são simplesmente inexplicáveis. Essas famílias viram Deus realizar coisas que eram inacreditáveis. Viram com seus próprios olhos, sentiram em seu próprio corpo, experimentaram em suas próprias vidas e dentro de suas próprias casas, manifestações maravilhosas do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus para com eles. Só que ao chegar ao fim de sua vida, Josué percebe que um poderoso inimigo continuava intacto, que uma nefasta ameaça permanecia no mesmo lugar. Enquanto muralhas caíram diante dos olhos daqueles homens, ídolos permaneciam erguidos dentro de seus corações. Enquanto exércitos poderosos se prostraram aos pés daqueles israelitas, sob a ação poderosa de Deus, altares corrompidos eram preservados dentro de suas casas. Enquanto eles viam o Senhor humilhar as terríveis potências que possuíam a terra de Canaã e as suas divindades caídas, eles em secreto ainda nutriam e fomentavam tudo aquilo que despertava a indignação de Deus, a idolatria. Seus corações se mantinham ocupados e envolvidos com as coisas do mundo.
E por mais que vissem semana após semana, dia após dia, o poder de Deus agindo de forma grandiosa diante dos seus olhos, ainda assim os seus corações se mantinham presos, prostrados, num calabouço sombrio da iniquidade e da corrupção espiritual. E é neste contexto, no findar de sua vida, que Josué então propõe um último desafio, olhando para as famílias de Israel, olhando para dentro da sua própria casa. E então ele vai proferir uma das frases mais elucidadas e eternizadas, principalmente em momentos como esse, que todo cristão conhece de cor e salteado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso não pode ser apenas palavras, isso não pode ser apenas um discurso, isso não pode ser apenas uma frase bonita que você cola no para-brisa do seu carro, ou que você afixa na porta da sua geladeira, ou num quadro bonito para enfeitar a sua sala. O peso dessas palavras precisa ser considerado. A imponência dessas palavras precisa ser compreendido. E é preciso redescobrirmos o compromisso que Deus deseja que nós tenhamos, nós e a nossa casa, com o seu reino, enquanto estivermos nesse mundo. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta em Josué capítulo 24, do verso 14 até o verso 16. E de forma bem objetiva, eu gostaria de pensar sobre isso nessa noite com os meus irmãos. E a primeira coisa que eu desejo destacar está justamente no verso número 15. Josué diz o seguinte: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Éufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A primeira coisa que eu desejo destacar neste verso número 15, preenchido de informações preciosas, é justamente a segunda seção do versículo, quando a expressão escolhida por Josué é: escolham hoje a quem vocês vão servir. Decidam hoje a quem vocês irão servir. Decidam neste exato momento a quem vocês dedicarão as suas vidas, a quem vocês devotarão suas famílias, a quem vocês estabelecerão como o Senhor de suas casas. Josué, depois de descrever e apresentar uma análise clara sobre a corrupção espiritual que pairava no horizonte e dominava aquelas casas, ele então deixa claro que é preciso fazer uma escolha. E então ele afirma: escolham hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a um ano, mas escolha neste exato momento a quem vocês vão servir, a quem vocês entregarão a vida de vocês de fato. Porque o reino de Deus, ele não é herdado por tradição cultural. O reino de Deus, ele não é herdado por aproximação religiosa. O reino de Deus, ele não é conquistado por hereditariedade familiar. Não, é preciso que haja uma decisão, é preciso que se tome uma posição, é preciso que se assuma um compromisso, porque Josué não está disposto nesse momento decisivo a permitir nenhum tipo de neutralidade, porque não existe neutralidade. Ou pertencemos a Cristo, ou somos possessão do diabo. Ou vivemos na luz do Evangelho, ou estamos sob a sombra da escuridão pecaminosa. Ou nossa casa pertence a Deus, ou ela pertence ao mundo. Ou somos o sal da terra e a luz do mundo, ou simplesmente não somos. Ou pertencemos à graça de Cristo, ou simplesmente nunca a conhecemos. Não existem paralelos, não existem meio termos, não existem alternativas terceiras, não. E Josué tem isso muito claro diante de si, quando ele então confronta aquelas pessoas: vocês precisam tomar uma decisão, e vocês precisam fazer uma escolha. A família não pode viver espiritualmente no modo automático, porque isso está acontecendo com as famílias israelitas. E nós estamos falando de pessoas que viram coisas que eu e você provavelmente nunca veremos. Nós estamos falando de pessoas que viram demonstrações do poder de Deus, que estão apenas em nosso imaginário quando lemos o texto bíblico. E ainda assim, essas pessoas viviam a sua fé de maneira mecânica, de maneira automática. E aqui onde é que reside o grande problema. Quando nós nos acostumamos
com aquilo que Deus pode fazer. O Senhor deixa de despertar em nós admiração. O Senhor deixa de despertar em nós entusiasmo. O Senhor deixa de despertar em nós satisfação, porque nós nos acostumamos a ver muralhas caírem, a ver mares se abrirem, a ver um rio se abrir. Nós nos acostumamos a ver codornizes vindo no deserto matar nossa vontade de comer carne, a ver água brotando da rocha para matar nossa sede. Nós nos acostumamos em ver coisas inexplicáveis e extraordinárias. Então para nós é apenas mais um dia caminhando sob a sombra desse Deus. Mas aqui que reside um grande problema. Quando Deus deixa de impressionar o meu coração. Não é porque Ele mudou e deixou de ser o Deus que Ele é. É porque eu já não consigo mais sentir fome da presença dEle. Eu quero o que Ele pode fazer. Eu desejo o milagre que Ele vai realizar. Eu aguardo a manifestação poderosa que vai me beneficiar. Mas eu não sinto falta dEle. Eu não sinto saudade dEle. Eu não sinto a ausência dEle. Eu quero que Ele abra a porta do meu trabalho. Mas eu passo a minha vida inteira sem dar a mínima para Ele. Eu quero que Ele me socorra no momento da enfermidade, mas eu não dobro meus joelhos para ter uma conversa com Ele e falar com Ele como meu amigo. Eu espero que Ele socorra a minha vida, mas eu já não sinto prazer algum quando estou aos pés da cruz. E é isso que está acontecendo aqui. E aí Josué então lança um desafio: vocês têm que tomar uma decisão. Vocês precisam tomar uma decisão, quem de fato vocês irão servir. E esta mesma necessidade, ela chega até os nossos dias. Ela se transporta pelos canais da história e chega até a nossa realidade presente. E aí deixa-me dizer uma coisa para você: filho de salvo não nasce salvo. Filho de crente não nasce crente. Filho de crente não nasceu, na sua certidão de nascimento, não veio carimbado dizendo: você vai morar no céu. Assim como um dia seus pais precisaram fazer uma escolha por Cristo, você precisa fazer uma escolha por Cristo. Ah, mas o meu marido é crente, ele vai orar por mim. Não resolve. Mas a minha esposa é crente, vai orar por mim e eu vou para o céu. Não é assim que funciona. Mas os meus pais são crentes, vão orar por mim e Jesus vai me ajudar. Não é assim que funciona. Vocês precisam tomar uma decisão. E vocês precisam fazer uma escolha. Quem é que vocês irão servir? Josué está olhando para aquelas famílias, porque ele percebe o problema estabelecido. E nos nossos dias, muitos lares estão sendo discipulados, mas não é por Jesus Cristo, é pelo mundo. E isso não está sendo percebido. Os nossos lares estão sendo discipulados por aquilo que a televisão ensina. E o nosso modo de vida começa a se moldar aos padrões da mídia. E a nossa maneira de se vestir, de se comportar, de agir, de tomar nossas decisões, de viver nossas vidas, começa a ser determinado por aquilo que o mundo propõe e não aquilo que Deus diz. Nossas famílias estão sendo discipuladas pelas redes sociais, pelos influencers, que ditam e determinam a forma que nós temos que viver. Que comer, que vestir, que comprar, que experimentar o próprio lazer. E eles vão estabelecendo os padrões e nós nos moldamos àqueles padrões. E criamos muitas vezes em nosso ambiente familiar um senso de insatisfação profundo, porque a gente não consegue chegar naquele padrão. Porque a gente não consegue atingir aquele patamar de alegria, de plenitude, de satisfação total. E aí começamos a nos deprimir, a nos depreciar. Nossa família está sendo discipulada por aquilo que a cultura ensina. Só que deixe-me lembrar você de uma coisa: à semelhança de tudo que existe neste mundo, a cultura também foi corrompida pelo pecado. E agora o que nós assistimos está corrompido. O que nós ouvimos está corrompido. O que nós comercializamos está corrompido. Onde nós vamos desfrutar um pouco de lazer, tudo está corrompido. Corrompido pela ação nefasta do pecado. E muitas vezes a gente acha que determinadas coisas são apenas expressões culturais. Mas não são expressões culturais.
reflete a mediocridade e a pobreza e a miserabilidade que o pecado nos oferece, e nós queremos chamar isso de cultura. E não tem nada a ver. E não se associa, não se comunga. Entende? Josué então propõe para aquele povo uma decisão. E nós também temos que tomar uma decisão. A quem de fato nós vamos servir? A pergunta não é se os nossos lares estão sendo discipulados, porque eles estão. A pergunta é por quem nossos lares estão sendo discipulados. O Senhor Jesus vai nos dizer em Mateus capítulo 6, o verso 33, Ele diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a prioridade da tua família? Qual é a prioridade da minha família? Qual é a prioridade do meu lar? O que nós almejamos, o que nós desejamos, o que nós buscamos? O reino não pode ser apenas uma prioridade entre outras. Não, ele precisa ser a prioridade que organiza todas as demais coisas da nossa vida. Eu não tenho que encaixar o reino de Deus na minha grande possibilidade de prioridades. Eu tenho que estabelecer todas as outras coisas a partir daquilo que o reino de Deus significa para mim. Amém, igreja? Não cochile não. Não é porque eu estou falando baixo que é para você dormir. Está entendendo? Não é o reino de Deus que fica dentro dos planos. Todos os planos têm que caber dentro do reino de Deus. E é assim que funciona. E é assim que tem que ser. E é assim que precisa se estabelecer. Mas nós invertemos as coisas. E agora nós deixamos o Senhor sempre para depois. E o reino de Deus é sempre depois. E as coisas de Deus é sempre depois. Porque primeiro é o meu trabalho. Primeiro é os meus estudos. Primeiro é meu lazer. Primeiro é minha atividade física. Primeiro é meu compromisso com alguém. E Deus fica onde? Onde é que fica Deus? Reduzimos o compromisso com Deus a um encontro por semana. E ainda achamos cansativos demais. Pesado demais. E quando passa um pouquinho da hora de terminar, começa um circuito nervoso a entrar em parafuso, e os crentes ficam tudo se tremendo como quem está tendo um problema. Porque você aguenta muita coisa, você só não aguenta ficar 30 minutos ouvindo uma pregação. Né? Você aguenta muita coisa, você só não aguenta sentar, se desconectar e ouvir a palavra de Deus. E aí onde é que fica Deus na sua vida? Onde é que está o Evangelho na sua vida? Onde é que está o reino de Deus na sua vida? Para quando você quiser, para quando você achar que é importante, para quando você pensar que vale a pena? Não. O Espírito Santo hoje nos chama a tomar uma decisão. A quem de fato nós estamos servindo? Nós estamos servindo ao Senhor ou nós estamos servindo os ídolos do nosso coração? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque uma família comprometida com Deus, ela não pergunta como encaixar Deus na agenda. Não. A família comprometida com Deus, ela pergunta como organizar a nossa agenda em torno de Deus. Você não arruma tempo para tudo? Ou você não arruma? Você arruma. E você tira tempo de onde não tem tempo, quando o seu interesse é grande. Não é assim? Amanhã, quem é que tem um dia cheio? Levanta a mãozinha para eu ver. Ih, tem um bocado de desocupado aqui. Quem é que tem um dia cheio amanhã? Levanta a mão para ver. Você tem um monte de ocupação, não tem? Você tem muita coisa que vai tomar o seu dia amanhã, não tem? Com certeza você tem, né? Pois bem, se o teu telefone chegasse uma mensagem agora dizendo que amanhã você precisa passar o dia inteiro na fila do banco para no fim do expediente sacar $1 milhão. Você ia fazer o quê? Você ia arrumar o quê? Você ia arrumar tempo. E depois procurar hertz para saber como aplicar. Não é assim? Claro. Mas você ia arrumar tempo, porque você vai arrumar tempo para o que é o seu interesse, não vai? Claro que você vai arrumar tempo para o seu interesse. E por que para Deus você nunca tem tempo? E por que para o Senhor e as coisas do Senhor você nunca encontra tempo? E porque na sua agenda cheia de legítimas atividades, Deus tem que ficar sempre por fim quando sobra tempo.
Você tem tempo para estudar, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para o seu lazer, você tem tempo para a sua atividade física. Por que você não tem tempo para orar? Por que você não tem tempo para ler a Bíblia? Por que você não tem tempo para vir à igreja? Por que você não tem tempo para participar do reino de Deus e as coisas que Deus oferece a você por uma oferta graciosa e misericordiosa do seu amor? Eu tenho certeza que você, à semelhança desse povo, deve ter visto na sua vida incontáveis demonstrações do amor de Deus. Deus já fez muito por você, eu não tenho dúvidas disso, mas por que seu coração esfria? E já não vibra de satisfação quando você escuta aquele convite: vamos à casa do Senhor. Porque nós nos acostumamos. Mas hoje a gente precisa tomar uma decisão. E por que a gente tem que tomar uma decisão? Porque não dá para servir a Deus pela metade. Volta para o verso 14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Éufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. O verso 14, ele então nos revela por quais razões precisamos fazer uma escolha. Porque aqui no verso 14, Josué diz: sirvam a Deus, mas sirvam a Deus com integridade. Essa expressão na língua hebraica significa: sirvam a Deus por completo. Sirva a Deus no seu corpo, sirva a Deus nas suas vontades, sirva a Deus nas suas emoções, sirva a Deus nos seus sentimentos, sirva a Deus na sua vida de forma completa, em tudo. E sirva com fidelidade. É ser fiel a Deus por inteiro, sem fracionar: isso é do Senhor, isso é meu, isso pertence ao Senhor, isso fica para mim. Não, né? Ou aquela conversinha tosca, sem vergonha: ah, pastor, o senhor sabe, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ou seja, meu espírito é para Deus, minha carne é para o Satanás fazer o que ele quiser. Tenha vergonha. Não. Tudo é para Deus. Meus pensamentos, minhas ações, minhas vontades, meu corpo, minha alma, meu ser, meu trabalho, meu lazer, meu estudo, minha atividade, tudo é para Deus. Tudo é para Deus. Tudo tem que ser para Deus. Sirva a Deus por inteiro e sirva a Deus com fidelidade. Se é para servir a Deus com totalidade e com fidelidade, então vocês têm que pegar os deuses falsos que vocês conservam aí e vocês têm que jogar fora. Mas Josué traz um dado importante. Josué diz: os deuses que os pais de vocês, que vocês aprenderam a adorar com quem? Com os pais de vocês. Os pais de vocês ensinaram a vocês a adorar esses deuses, lá no Egito, lá do outro lado do Éufrates. Os pais de vocês ensinaram vocês a buscar esses falsos deuses e a viver essa falsa religião. Pois bem, hoje vocês tomam uma decisão. E se vocês vão servir a Deus com integridade, com fidelidade, vocês vão pegar esses deuses e vão jogar fora. Mas que deuses são esses, pastor? Os ídolos modernos são muito diferentes dos ídolos que aquele povo lidava. Não é mais o Baal, não é mais a Acera. Não, é quem? Os ídolos modernos nem sempre possuem templos, imagens, não. Os ídolos modernos muitas vezes possuem telas, contas bancárias, agendas superlotadas. Os ídolos modernos são disputadíssimos, porque multidões querem de alguma forma se aproximar desses ídolos, ouvir esses ídolos, se prostrar diante desses ídolos, se espelharem nesses ídolos. E aí as virtudes benditas de Jesus Cristo simplesmente são soterradas. E aí nós vemos cristãos tomados de vaidade, quando Jesus nos ensina a ser humilde. Aí nós vemos cristãos e famílias cristãs cheias de descontentamento, quando Jesus nos ensina a ser contente e satisfeito em toda e qualquer situação.
Aí nós vemos pessoas entregues aos seus impulsos e às suas paixões e aos seus anseios, quando Jesus nos ensina a dominar o nosso eu e subjugar a nossa natureza, a fim de que possamos agradar a Deus. Os ídolos modernos, irmãos, têm destruído as famílias. E aí eu poderia destacar pelo menos 7 ídolos modernos. Tem um monte, mas 7 pelo menos. O primeiro ídolo se chama materialismo. Pessoas materialistas, apegadas ao ter e o possuir. Gente que mede a felicidade com base no que tem. Se você dimensiona a sua felicidade naquilo que você tem, você vai ser infeliz para sempre. Aí aquele conto de fadas que termina, e viveram felizes para... Aí para você nunca dá certo. Por quê? Porque você não consegue estar satisfeito nunca. A sua felicidade é medida por aquilo que você possui, que você constrói. Você acha que é feliz porque compra um carrão, porque vive numa mansão, porque veste roupa de grife. E aí se você vestir uma roupa sem marca, você não é feliz. Você só é feliz se você estiver vestindo uma roupa de grife. A da Sulanca deixa você feliz do mesmo jeito. Qual o problema? Né? Eu só serei feliz se eu andar num carrão. Pergunta para uma pessoa que não tem as 2 pernas, se ela queria ter 2 pernas ou queria um carrão. Pergunta para alguém que quer respirar e não consegue, se ele queria uma mansão ou pulmões que pudessem puxar o oxigênio. Você acha que ser feliz é as coisas que você vai ganhar nesse mundo? Essas coisas são boas, eu não estou dizendo que elas não são. Mas essas coisas não determinam a nossa felicidade. Mas o ídolo chamado materialismo diz para você, você só é feliz se você ter, comprar, possuir, fazer. Ele anda de mãos dadas com outro ídolo. Se chama sucesso profissional acima de tudo. Tem gente que faz qualquer coisa para ser um profissional bem sucedido. Usa até de meios escusos. Roubando o tempo precioso que devia ter. Com quem de fato importa. Né? O terceiro ídolo se chama entretenimento sem limites. Você trabalha muito, eu não duvido. Mas aí você precisa descansar. Não é assim? Você trabalhou de segunda a sábado feito um bicho. Aí você se lembra que no outro dia é o quê? É o quê? Se você é crente, se você não é, está tudo bem. Se você é crente, domingo é dia de quem? Amém. Domingo é dia do Senhor. Então domingo não é dia de alugar a área comum do condomínio para nadar. Não é dia de você ir para o campo, jogar a pelada com os seus amigos. Não, olha, não dá, eu até que tentei, mas não vai. Olha, não é dia de você ir para shopping passear. E você pode até ir. Se você não desonrar quem? É dia de quem? É do Senhor, não é dia de feijoada, não é dia de chá de revelação. Quer revelar, revele. Tem 6 dias para revelar, porque logo no domingo você tem que revelar. Por que você não revela esse negócio no sábado? Tem que ser no domingo. Né? Não é dia de revelação, só se for na igreja, na hora da palavra, Deus revela. Não é dia de chá de cozinha, não é dia de chá de mamadeira, não é dia de chá de panela, não é dia de chá de ninguém. É dia de chá de vitória, chá de bênção, chá de palavra. É dia do Senhor. Mas você precisa se entreter, porque você trabalha demais. Eu não tenho dúvida não, você trabalha muito. Aí você precisa se entreter. Aí todo domingo você vai para a praia. E de mês em mês você pisa na igreja quando você se lembra que é crente. Meu Deus, eu sou crente, vou para a igreja. Não é assim. Pastor, o senhor está condenando o meu lazer? Não, eu quero que você aproveite muito a sua vida, porque você só tem uma. Mas aproveitar a sua vida e desprezar o Senhor e o reino dele, não é agradável a Deus. Não é.
E não tem como a gente equalizar um caminho mais suave para isso, não. É isso e acabou-se. É o entretenimento sem limites. É o culto à autonomia. E a autonomia exacerbada, você está sendo ensinado a pensar que você não depende de nada e de ninguém. É mentira. Eu dependo todos os dias de Jesus Cristo e do amor dele. Eu sou dono da minha vida, na minha vida mando eu. Não, viu? Basta e Deus apaga você. Game over. Tela preta, fim de jogo, do jeito que você tiver. Com as panelas no fogo, cozinhando. Acabou, caiu, já era, foi. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Faz não. Não faz, amado. Mas o ídolo chamado autonomia sem medida enganou você. Ele ensinou você que você é dono do seu próprio nariz. É mentira. O individualismo. O individualismo. Tem gente que tem alergia à comunhão. Tem dificuldade de ter congraçamento. A busca por conforto acima da obediência. São ídolos. Mas aí em 1 João capítulo 5, verso 21, o Senhor Jesus disse: filhinhos, cuidado com os ídolos. Cuidado com os ídolos. Eles são perigosos, eles são traiçoeiros. Aí em Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus não está condenando a riqueza, o dinheiro, não é isso. Isso é bom. Jesus está condenando a sua prioridade errada. Quando você estabelece o caminho errado. Porque a família que deseja servir ao reino precisa identificar aquilo que ocupa o lugar que está tomando o lugar de Deus. E o que é que hoje na sua vida está ocupando o lugar que pertence a Deus? O que é que hoje na sua vida está ocupando um ambiente que pertence ao Senhor? Porque o problema não é possuir coisas, o problema é quando as coisas passam a possuir você. O problema não é você conquistar bens no mundo, o problema é quando os bens do mundo conquistaram o seu coração. O problema não é você desejar crescer materialmente, financeiramente, o problema é quando essas coisas escravizaram você, e você tem tempo para tudo, menos para servir a Deus. Entende? E aí nossa casa começa a mirrar, e nossa família começa a ficar medíocre espiritualmente. Porque no domingo, dois tipos de famílias acordam. Aquelas que acordarão apenas para buscar o seu entretenimento. E aquelas que acordarão para buscar a Deus. Para servir a Deus. Para se reunir na presença de Deus. Seu trabalho é apenas uma desculpa que você usa para a sua frieza espiritual. Sua agenda superlotada é uma desculpa, porque você está fugindo de Cristo. E é apenas isso. Mas enquanto você despreza este Deus, o mundo caminha a passos largos em direção à ruína e à destruição. A arca está sendo construída. A arca vai ficar pronta. E um dia a porta dela se fechará e será fechada por fora. E aí, meu irmão, ninguém pode abrir. Ninguém. Mas volta para o verso 15. Depois de perceber que é preciso servir a Deus com integridade e com fidelidade, e romper com aquilo que se aprendeu errado dos pais, e enfrentar esses ídolos, jogar fora esses ídolos, tomar uma decisão, no final do verso 15, então Josué vai proferir a frase mais famosa que se eterniza a partir dele. Ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos quem? Ao Senhor. Pois bem, estamos no meio de uma nação tomada de idólatras. A terra que estamos possuindo está maculada de idolatria. Mas a idolatria que eles tinham não foi conquistada na terra de Canaã, já veio com eles do Egito.
E está muito mais atrás. Lembra quando Jacó foge de volta para Canaã e traz as suas duas esposas? Aquela que ele mais amava, a mais querida dele, a top master love dele, Raquel. Raquel na carreira para pegar as coisas, Raquel foi e levou o quê? Os ídolos. Ainda mentiu para o pai, botou em risco a família. Pensa no desmantelo. Deus foi tão bom que livrou a cara de Jacó. E dela também, né? Porque é difícil resistir à idolatria, irmãos. João Calvino dizia: o meu coração, ele é uma fábrica de ídolos. É difícil resistir à idolatria. A idolatria, ela é um pecado terrível com o qual nós temos que lidar sempre. Muitas vezes a gente idolatra o dinheiro, idolatra uma ideia, idolatra um modo de vida, idolatra um pastor. Eu já disse aqui, você não me idolatre não. Por quê? Porque senão você vai me matar. Porque eu aprendi na Bíblia. Deus diz: eu não divido minha glória com... Ou Deus abate o ídolo, ou Deus abate o idólatra. Aí se você ficar me idolatrando, e aí... Deus abata você, eu não. Não tenho culpa da sua sem vergonhice, eu não. Então você não fica me idolatrando não. Eu como feijão igual você come, eu sou igual você soa, eu sou igual a você. Tem gente que acha que a oração do pastor é mais especial, né? A minha oração tem o mesmo efeito que a sua. Aí uma vez me disseram: não, mas é porque o pastor é um homem mais santo. Você não conhece a Adelaide. Ah, se você soubesse como eu sou ruim. Não, entendeu? Não. Existem pessoas que idolatram tantas coisas. Idolatram um filho, idolatram um marido, idolatram a esposa, idolatram o trabalho, idolatram uma igreja. Tantas coisas podem se transformar em ídolos para a nossa família. Você tem que romper com isso. E aí Josué diz: enquanto todo mundo está fazendo isso, eu e a minha casa, porque Josué é responsável pela casa dele. Josué não é responsável pelas demais casas dos israelitas. O papel dele é alertá-los, ele está fazendo isso, mas a responsabilidade dele é com a sua casa. Às vezes você se preocupa demais com o pecado de outras famílias, quando você devia se preocupar com os pecados da sua família. Às vezes você se preocupa demais com o problema dos filhos dos outros, você devia se preocupar com o problema dos seus filhos. Às vezes você se preocupa demais com o casamento dos outros, você devia se preocupar com o seu. Às vezes você se preocupa demais com o modo como as pessoas lá estão vivendo, você devia se preocupar com a maneira que você está vivendo. Porque a Bíblia diz: em vez de você querer tirar o argueiro do olho do seu irmão, tire primeiro a trave que está onde? Do seu olho. Entendeu? Aí você quer consertar todo mundo, quando você mesmo está desmantelado. Não dá certo. Aí Josué diz: olha, eu sou responsável pela minha casa, então eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês tomem a decisão de vocês, eu estou tomando a minha decisão aqui. Eu estou tomando a decisão que eu vou romper, e eu não vou admitir que dentro da minha casa exista qualquer tipo de idolatria. Então todos os ídolos modernos, eu irei derrubá-los. E é isso que o Senhor quer que a gente faça. Ele não diz: minha casa servirá ao Senhor. Não, ele diz: eu. Ele é o cabeça, ele é o líder. Ele é o que guia, o que conduz, e começa com ele. Eu liderarei a minha casa em uma espiritualidade verdadeira, que começa a partir de mim e envolve todo o meu lar. Por quê, pastor Luiz? Porque o pai não pode terceirizar a formação espiritual dos filhos para a igreja. Tem pai que pensa que é a igreja que vai discipular o filho dele. Não, isso você faz em casa. Porque 40 minutos de estudo bíblico ali atrás é muito pouco, diante de uma semana inteira que ele vai ser bombardeado na escola, na televisão, no celular e por sabe mais Deus o quê. É em casa, como a gente viu ontem de noite, que você inculca, que você inculca, que você inculca, que você ensina.
Eu vou botar meu filho numa escola confessional. Não resolve. Não resolve. Ajuda, mas não resolve. O papel é nosso, de enxergar os ídolos do nosso lar, derrubá-los e erguer o altar do Senhor. Para o Senhor ser servido, adorado, Ele diz: eu vou buscar. Sabe? Você não pode delegar a responsabilidade para outras pessoas. A responsabilidade é sua. O discipulado começa dentro de casa, meu irmão. Nós lemos ontem aqui, Deuteronômio capítulo 6, verso 6 e verso 7. Moisés, um pouquinho antes de passar o cajado para Josué, ele diz: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês a inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Em todo e qualquer momento vocês estarão falando para os seus filhos a lei do Senhor. Criando uma cosmovisão cristã para o seu filho, para a sua família. Entende? Compreende? Martelando todo dia, um pouquinho. Mas tem gente que acha que é na Besatacil Gospel que resolve tudo. Não, esse é um trabalho que a gente vai fazendo de pouquinho. Todo dia bota um tijolo, até a imponente muralha da graça está erguida. Não é uma dinamite espiritual que você detona e está tudo resolvido. Não é assim. É um trabalho que exige paciência. Josué então diz: eu respondo pela minha casa, e na minha casa nós serviremos a Deus. Você não tem possibilidade de consertar o mundo inteiro, e nem vai conseguir. Mas você tem sim condições de botar a sua casa no trilho, aplicando em sua casa os princípios do Evangelho. Entende? Chamando os filhos ao temor do Senhor. Exerça autoridade na sua casa. Ensine sua família a amar a Deus. Tem hora que o diabo chega e coloca as sementes dele, a erva daninha dele cresce, o tumulto sempre tem. Sempre tem. Já teve essa sensação? Tem hora que vem um vento que bagunça tudo. Não é assim? É um desmantelo. Aí você, peraí, cão, suma daqui. Você não precisa ir na Universal para expulsar o diabo, não. Expulsa daqui mesmo. Suma. Porque a minha casa pertence ao Senhor. Entende? Josué diz: eu vou agir pela minha casa. Eu vou assumir a responsabilidade. Eu vou conduzir o meu lar no temor de Deus. Nesse mundo cheio de ídolos modernos, a minha casa se prostrará apenas diante de Jesus. Ensinando os meus filhos o contentamento. Ensinando a minha casa que não é o padrão do Instagram. Meu amigo, não é um vídeo de 2 minutos editado no computador que se torna padrão de felicidade, não. A verdadeira vida se vive a todo momento e a todo instante, com erros e acertos, coisas que a gente não precisa esconder na edição, coisas reais, verdadeiras, sabe, do ambiente doméstico, familiar. Mas você olha o seguidor com um vídeo editado de 2 minutos, olhe como ele é feliz. Não, ensinando nossos filhos que felicidade não tem a ver com o que se tem a ver com o que se é. E o que é que nós somos? Nós somos o povo de Deus. Nós temos um Deus poderoso que batalha por nós. Nós temos um Deus gracioso que nos socorre no dia da aflição. Nós temos um Deus maravilhoso que nos guarda, que nos livra, que nos poupa, que nos ajuda, que provê, que cura, que liberta, que é a nossa força. Nós temos isso, e isso tem que ser satisfação para nós. E não o contrário disso. O compromisso com o reino de Deus, irmãos, deve ser visível na família. Porque é bonito demais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é lindo. Mas a fé bíblica não é apenas uma confissão verbal. A fé bíblica produz evidências práticas.
Porque uma família comprometida com o reino de Deus, primeira coisa, ela ama a igreja local, a igreja onde o Senhor a plantou. Ela ama a sua igreja, ela tem prazer de estar na sua igreja, e ela se envolve com a sua igreja, amém? A família que ama o Senhor, e ama o reino do Senhor, ama a sua igreja local. Você não pode passear na igreja, você tem que viver na igreja. E eu não estou falando de passar a semana toda aqui não, que nem você me aguentaria, nem eu aguentaria você. A verdade é essa. Eu estou falando de ter prazer de estar na casa de Deus. Mas a gente está vivendo um tempo tão esquisito, que às vezes a gente tem que implorar os pais para mandar os filhos para a igreja. Por favor, mande seu menino para o departamento infantil, mande seu menino para a igreja. Olha, vai ter um evento para a sua criança, por favor, traga ela. Porque senão não traz. Mas bota ele numa coluna de férias, pagando muitas vezes uma fortuna. Seu adolescente está onde no dia da reunião dos adolescentes? O seu jovem está onde no dia do culto dos jovens? Onde é que você está, minha irmã, no dia que tem reunião das irmãs? E você, querido, onde é que você anda no dia do culto dos homens? E aonde é que as famílias estão nas quintas-feiras? E nas escolas bíblicas dominicais? Uma família que ama de verdade o Senhor, ela ama a igreja local. E ela faz questão de participar de tudo que acontece na sua igreja. Amém, queridos? Segunda coisa, prioriza o dia do Senhor. Vou bater nesta tecla até o Senhor me levar embora. Domingo pertence a Deus. Eu digo isso sem medo nenhum. Se você não quiser passar uma decepção, você não me chame para nada no domingo. Eu não vou para aniversário de domingo, eu não vou para churrasco de domingo, eu não faço nada a não ser vir para a igreja, chegar em casa, comer na casa da minha sogra, depois ir para casa, tirar um cochilo e voltar para casa de noite. E acabou-se. E é dia do Senhor. É dia do Senhor. Participar da comunhão dos santos. Comunhão dos santos. Comunhão dos santos. Aonde é que as tuas principais amizades têm que se constituir, meu irmão? É aqui, ó, na comunhão dos santos. Teus filhos têm que ter amigos aqui, ó. Mas às vezes teus filhos têm mais amigos ímpios, descrentes, do que crentes. E é aqui, ó. É aqui que as amizades têm que começar. As paquerazinhas. Vê essa molequeira todinha aqui, daqui um dia está tudo moça, rapaz, tudo paquerando. E vocês esquentando o juízo. E é para ser desse jeito mesmo, amém? É. Para que vai arrumar lá fora? Vai não, vai arrumar aqui dentro. Você é ovelha, ovelha não se junta com bode. Acabou-se. Aí uma vez uma falou, pastor, porque os meninos da igreja são muito feios. Querida, por favor, né? Você não é nenhuma Gisele Bündchen. Por favor, né? Deixa eu te dar um conselho. Está tão escassa a quantidade de homem, principalmente de homem de verdade, que se você vê um, pega, é bênção de Deus. Se ele for crente, vai embora. Porque o desmantelo está feio. É aqui, meu irmão. É aqui. E eu digo para as meninas, digo para os pais também, as adolescentes, vai arrumar uma paquerazinha, um namorozinho, diga logo para o cidadão, tem que ir para a minha igreja, que passou, não vou não. Amém? E não adianta me tapear, porque Deus coloca ele no meu caminho, e eu bato um papo direto com ele, você nem imagina. Teve um ciscando aí esses dias, vem cá, né? É só me dar cartão liberado, que eu chego junto, né? A comunhão, irmãos, a comunhão dos santos. Famílias que amam, servem aos irmãos. Estou caminhando para o fim. Servem aos irmãos.
Ensine sua família a ser uma família servidora, prestativa. Não importa seus títulos, sua posição social, onde você mora, quem você é. Ensine sua casa a ser prestativa. Servirmos uns aos outros. Nos envolvermos. Sabe? Famílias que amam a Deus contribuem com a obra de Deus. Famílias que amam a Deus evangelizam. Famílias que amam a Deus vivem em santidade. Uma vida santa não é perfeita. Ninguém está dizendo que você vai viver a ilusão da perfeição. Isto não existe. Eu faço igual o padre Quevedo. Isto não existe. Não, meu filho, não tem marido perfeito, não tem mulher perfeita, não tem filho perfeito, pai perfeito. Não tem. É um desmantelo só, nós somos assim. Deus não espera de nós perfeição, Deus espera de nós santidade. Santidade. Porque o compromisso com Deus, irmãos, não é medido pelo que nós afirmamos aos domingos, mas pelas decisões que nós tomamos durante a semana. É aí que reside. O compromisso com o reino produz um legado para as próximas gerações. Você prestou atenção num problema aqui? Os deuses que vocês aprenderam a adorar com os seus pais. Que legado nós vamos deixar para os que vêm depois de nós? Que igreja essas crianças irão ter que continuar? É sua responsabilidade. Que mundo elas terão que enfrentar pela frente? Você acha que as coisas vão ficar melhores? Não, meu filho, elas vão ficar cada vez piores. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que diz na palavra. Uma sociedade cada vez mais secularizada. Uma sociedade cada vez mais distante de Deus. Uma sociedade cada vez mais empobrecida espiritualmente, moralmente e de todas as formas que você possa pensar. O mundo não vai se tornar melhor, o mundo vai se tornando cada vez pior, mas é neste mundo que Deus nos colocou. Para sermos o quê? Um lugar em que de fato se ama e se serve ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao final da sua jornada, Josué não deixou um patrimônio, um palácio ou um monumento. Não. Ele deixou apenas uma declaração. Que Israel inteira saiba. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Essa continua sendo a grande necessidade da igreja contemporânea. Mais do que famílias bem-sucedidas, Deus procura famílias rendidas ao seu reino. Mais do que lares confortáveis, Deus procura lares consagrados. Mais do que famílias admiradas pela sociedade, Deus está procurando famílias comprometidas com a sua glória. O reino de Deus nunca avançará, irmãos, apenas por meio de um púlpito forte, como muitas vezes algumas pessoas pensam. Mas ele sempre avançará através de lares que decidiram viver para Cristo. Assumindo esse compromisso, vivendo, encarnando essa realidade, se envolvendo com Deus e a obra de Deus, de forma total e completa. A família que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, torna-se um farol em meio às trevas, uma testemunha viva para a geração e uma herança da graça para as gerações que ainda virão. Nós estamos vivendo um período de mudança geracional. Uma geração muito forte simplesmente está desaparecendo. Está indo embora. Na casa dos seus 90, dos seus 100 anos. Crentes que experimentaram na própria pele o que significa perseguição. Esses estão indo embora. E agora, meus irmãos, a geração que nós temos hoje é uma geração que não suporta dizer não para ela. É uma geração que não aguenta ser confrontada. É uma geração que não tolera ser contrariada. Contrarie certos crentes que eles viram no giraia. Mas se você virar na giraia, eu desviro você, porque aqui não tem espaço para isso não. Aqui é assim. Amém? Não tem espaço para doidice aqui não.
doido aqui só basta eu. Não. Tem que ser crente. Um povo que não suporta o confronto. Um povo que não suporta a pressão. Um povo que não suporta dizer não a si mesmo por amor a Jesus Cristo. O que é que essas crianças vão herdar? Eles não vão precisar de palácios. Eles não vão precisar de fortunas. Eles não vão precisar de riquezas. Eles irão precisar conhecer a Jesus. E conhecer a Jesus como o seu único Senhor. E é você que tem a responsabilidade de fazer isso. É importante, irmãos. É muito importante que nós nos voltemos para Deus. E hoje tomemos uma decisão. A decisão de servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós precisamos do Senhor. Os dias que nós vivemos são dias difíceis. São tempos trabalhosos. É uma época desafiadora, Senhor. Os ídolos modernos, eles são tantos e são tão diversos. Eles têm seduzido muitas famílias. E talvez a nossa própria casa esteja contaminada por eles. Talvez o nosso modo de pensar esteja sendo ditado por eles. Talvez as nossas escolhas sejam baseadas na proposta deles. Onde foi, Senhor? Onde foi que nós perdemos a alegria de contemplar a Tua face? Onde foi que ficou o encantamento pela Tua presença? Aquela paixão avassaladora que queimava dentro do nosso peito e transbordava em palavras de amor e de adoração ao Senhor. Quando foi, Senhor, que a beleza do Evangelho deixou de ser interessante para nos encantarmos com as maravilhas desse mundo mau? Ó Espírito Santo, nos leva de volta. Nos leva de volta àquele primeiro amor, aquela primeira e intensa paixão. Coloca diante dos olhos da nossa família a eternidade gloriosa. Nos ensina a viver aqui, Senhor, aquilo que experimentaremos no céu. Nós confessamos o nosso pecado, Senhor. Nós confessamos as nossas faltas, a nossa incredulidade, nós confessamos a nossa frieza espiritual, nós confessamos, Senhor, a nossa raquítica forma de viver, que tem entristecido ao Senhor. Aqueça em nossos corações, Senhor, aqueça em nossos corações a chama viva do Espírito, a graciosa presença do Espírito, que nos move com autoridade a dizer: nós serviremos ao Senhor. Derruba nesta noite, Senhor, derruba nessa noite todos os ídolos, sejam eles quais forem, tenham eles a imponência que tiverem, os destrói, Senhor, e ocupa no centro da nossa casa a primazia, que nossa família exista para a glória do Teu nome. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.